Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. Para um planeta de audiência. Bom dia, a partir de agora começa então o nosso debate, o Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, neste dia 5 de setembro de 2019. Olha, é muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora vai participar, vai interagir também com a gente aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, mandando pra gente aí mensagem de texto no 99907-0097. Pesquisa do dia. Bom, síndrome do pânico. Você já conhece mesmo os sintomas? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa. É o destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber para a gente discutir aqui este assunto, a dama da mesa, a doutora Rosane Alverney, da ADVEC da Taquara, em Jacarepaguá, o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador, e hoje recebendo com muita alegria doutor Paulo Carvalho, neurocirurgião e professor titular da Unirio, para nos ajudar no nosso debate de hoje. Então, quero louvar a Deus por esta mesa maravilhosa e nós vamos começar esse nosso debate orando e o pastor Humberto Rodrigues vai estar orando, então, abrindo o nosso debate. Querido Deus, amado Pai, nós nesta manhã, Senhor, nos reunimos aqui, ó Deus, nesta rádio, Senhor, inspirados pelo Senhor, debaixo da direção do Teu Espírito Santo e pedindo ao Senhor, ó Pai, que assim possa fazer com cada um de nós. Abençoe nossa vida nessa manhã, que o Senhor possa inspirar o nosso coração, as nossas palavras, que tudo esteja debaixo da direção, ó Pai, da coordenação do Teu Espírito Santo. Abençoe pastor Eliel, a cada um de nós debatedores, a família Melodia, nossos ouvintes espalhados pelo Brasil e mundo afora, que a Tua bênção esteja sobre nós essa manhã. Pedimos que seja uma manhã de crescimento, de aprendizagem para nós, que o Senhor nos abençoe, Pai, que seja uma manhã de cura para aqueles que estão enfrentando esse momento, que Teu Espírito Santo possa tocar em corações. Pedimos a Tua bênção sobre nós nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje nós vamos falar sobre síndrome do pânico. Nesta série de debates que a Melodia vem promovendo, falando sobre saúde emocional, né? Desde agosto nós estamos fazendo, abordando esses temas e hoje chegou o dia de falarmos sobre essa síndrome, a síndrome do pânico. Aliás, é muito comum, sobre todos os aspectos, às vezes numa conversa informal, acontecer qualquer coisa que sai do controle, a gente fala forçado, né? Assim, rapaz, eu entrei em pânico, né? Tem que ver o pânico, né? Sai fora do controle, eu fiquei em pânico. Será que de fato a gente tem noção de que de fato é a síndrome do pânico? O que é a síndrome do pânico? Será que é fácil detectar os sintomas disso? E como está entrando nisso? Como evitar isso? 45% agora aqui, resultado parcial da pesquisa, dizendo que não. Por isso, a importância do nosso debate, eu começo com a minha querida doutora Rosane Alverney. Como sempre, muito bom tê-la aqui. Bom dia, doutora Rosane. Prazer, que mesa ilustre, prazer conhecer o doutor Paulo, pastor Eliel e pastor Humberto, né? Senão ele fica com ciúme, tem que falar. Muito querido. E parabéns à rádio, mais uma vez, abordando um tema tão importante, né? Aliás, esse conjunto de debates, né? Saúde emocional. A palavra de Deus diz, sobretudo, que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração, ou seja, o centro das suas emoções. O mundo está adoecendo e o Brasil está liderando nesse adoecimento, né? O Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo. Em 2008, nós estávamos em 4º lugar, hoje estamos em 1º lugar. E não é por acaso. Eu gosto de pensar na síndrome do pânico como a síndrome do abandono. Por que sentimos pânico? Quando perdemos a segurança.
E nós estamos, a sociedade brasileira, ela está enfrentando um conjunto, né, de percepções de abandono. Nós estamos abandonados. Você hoje precisa de coragem para sair de casa. Você tem que ter muita saúde mental para enfrentar o dia a dia. Mas o que é a síndrome? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa pensa que sentiu uma palpitação num determinado momento, eu tive pânico. Aliás, a neurolinguística é muito importante. Quando você começa a falar de coisa, você está ali levando informações para a sua mente, fazendo cognições distorcidas e você acaba sofrendo um mal que não é um mal. Então, veja bem, você ter um sintoma ou dois de pânico não quer dizer que você sofra da síndrome de pânico. Você precisa ter, no mínimo, 4 sintomas que se apresentam em conjunto. Mas a síndrome do pânico, e é importante a gente destacar, e eu sei que nós vamos melhorar mais essa fala na questão dos marcadores, ela é, antes de mais nada, a combinação de medo e ansiedade. E o medo é uma reação a uma percepção real ou uma constatação real ou subjetiva. E a ansiedade é um estado de ameaça futura. Então, veja que combinação perigosa, mas é uma combinação, elas são muito parecidas. O transtorno do pânico, ele faz parte do 5º transtorno de ansiedade, segundo o DSM-5. Então, você tem o transtorno de, por exemplo, ansiedade da separação, como em criança, mutismo seletivo, fobia específica. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia de, por exemplo, entrar no elevador, não quer dizer que ela esteja sofrendo da síndrome do pânico, ela tem uma fobia específica. Agora, tendo uma fobia específica, ela pode ter uma outra comorbidade? Pode, porque são transtornos muito fronteiriços, ansiedade e medo. Agora, por que é que nós estamos caindo, estamos campeões desse transtorno? Primeiro, porque a gente está num excesso de diagnóstico. Você teve 1, 2 sintomas, você toma aqui um remedinho e... não, ou você realmente está com mais ou 4 sintomas, marcadores, você já está diagnosticado, mas há uma resistência a ser medicado. O transtorno do pânico é independente do TDAH, viu? Que, aliás, foi uma repercussão muito grande. Verdade. Recebi contatos fora do Brasil, em outros países, foi muito interessante. E muita procura, e vou deixar de novo os telefones aí para quem precisar de apoio nessa área. Mas veja, você precisa, uma vez diagnosticado, o transtorno ele tem cura. Ele pode ser curado desde que você faça o tratamento. E o tratamento é, muitas das vezes, através de com medicação, terapia e uma mudança de vida, inclusive alimentar. Eu, quando fui fazer especialização em alimentação dietética, eu fui para tratar a depressão dos meus clientes. E eu descobri que o depressivo ele tem uma maneira, um modo comum de comer. Olha que coisa. E o ansioso também, ele come mal. Uma pessoa com transtorno de pânico é uma pessoa que ela está fora do seu bem-estar psíquico e físico, fisiológico. Então, é uma pessoa que vive mal, ela se movimenta mal. O que a gente faz no tratamento, por exemplo, da minha área psicoterápica? A gente traz a pessoa aquele momento anterior. E, muitas das vezes, precisa de medicamento, sem dúvida. E há uma resistência que as pessoas pensam, eu vou ficar viciado. Olha só, ninguém fica viciado se fizer um tratamento decente. Agora, se você só fizer o tratamento medicamentoso, muito provavelmente você vai cair numa situação desagradável, porque todo medicamento ele tem o seu efeito colateral. Agora, uma vez diagnosticado, você está com 4 sintomas, você já está dentro do transtorno. Então, uma vez que você está nesse quadro, precisa ter
ajuda. Você não vai resolver isso no monte, você não vai resolver isso sobrecarregando o marido, você não vai resolver isso colocando a culpa em A e B. Você precisa enfrentar e buscar um atendimento. Que começa o quê? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, é claro, né? Sim. O psicólogo que vai encaminhar para o psiquiatra, que vai encaminhar para o nutricionista, que vai encaminhar para uma atividade física, que muitas das vezes vai chamar o marido, a família, enfim. Por que eu caí nisso? Precisa se pesquisar. Às vezes a gente cura e às vezes a gente vai ter que conviver com isso. Tá aí. Pastor Humberto Rodrigues, meu irmão, que bom também tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, meu amado, querido irmão. Privilégio estar aqui ao seu lado. Privilégio aí para mim enorme poder participar mais uma vez. Bom dia à mesa aqui. Privilégio estar ao lado desses dois doutores aqui, né, para aprender muito aqui essa manhã. Eu espero só não atrapalhar aqui hoje, porque é um privilégio estar aqui essa manhã. E falar disso, pastora, a doutora falava ali, dava essa aula para a gente agora nessa abertura dela, explicando para nós a questão de todos esses marcadores e da comorbidade, dessa síndrome, desse transtorno, porque de fato há muita coisa muito próximo disso e se cria muita confusão. Acho que a gente precisa pensar um pouco nessa situação quando coloca o Brasil como o país mais ansioso do mundo, primeiro lugar do mundo, e um país aonde, e aí vou olhar aqui para o nosso lado, aqui para o meu lado como pastor, um país aonde o evangelho se expande, cresce, com uma mensagem que é absolutamente contrária a qualquer tipo de ansiedade, né? Nos chama a viver em paz. A fé seria o contraponto da ansiedade, porque a fé precisa gerar paz no nosso coração. E aí a contradição de que, se por um lado a mensagem do evangelho influencia cada vez mais pessoas, por outro, esse país cada vez mais se torna mais ansioso. Parece que alguma coisa está errado, está fora de lugar nessa situação. A gente precisa pensar nisso. E aí, pastor, também eu queria colocar aqui, pensando nessa questão de família, e quando a gente fala desses ataques e da síndrome de pânico, uma coisa que é muito comum de acontecer, e parece que a coisa piora ainda mais, pelo esse preconceito que a gente tem, essa dificuldade que a gente tem de entender as questões das doenças mentais. A doutora falou ali uma coisa muito importante, que eu acho que não está no DSM-5 nem no CID-10, que é a questão da, eu vou brincar aqui dizendo assim, é a síndrome do diagnóstico, sabe? Parece que as pessoas querem um diagnóstico. Tem gente que parece que busca isso, né? E teve um ataque, teve um problema qualquer, teve uma situação qualquer de estresse que levou a um pico, e aí ela já quer rotular a si própria dizendo que eu tenho a síndrome do pânico, eu tenho essa ou aquela síndrome. Então, se por um lado há essa, como eu digo aqui, essa crise de síndrome diagnóstico, parece que as pessoas querem um diagnóstico e querem resolver as coisas apenas com uma medicação ou com um remédio para resolver isso tudo, e os doutores aqui vão poder dizer que esse é o tipo de coisa que não é só medicamentoso, é multidisciplinar o tratamento de uma situação como essa. Por outro lado, esse preconceito ainda faz com que aquele que entre numa crise dessa... Por quê? Um ataque de pânico, por exemplo, a pessoa tem todos os sintomas de tá tendo um infarto, tá tendo um AVC, ela crê naquilo, ela sente aquilo, ela tem questões físicas, biológicas disso, ela passa a suar, sente falta de ar, e ela tá sentindo mesmo, não é história, ela tá tendo aquele ataque, tá tendo aquela crise. Só que vai pro médico, por exemplo, dá entrada numa emergência de um hospital, faz os exames, faz uma tomografia, não tem nada, faz o eletro, não vai aparecer nada, faz lá os exames que precisam ser feitos para ver se de fato está tendo ataque, não tem nada. E aí o que as pessoas ao redor às vezes fazem? Tá vendo? É palhaçada. Tá vendo? Não tem nada. E falta acaba criando uma falta de compreensão para o momento que aquela pessoa está vivendo. Então, entender que não é uma frescura apenas, é uma situação de procurar ajuda, como a doutora disse, de procurar ajuda profissional, para que isso seja feito, para que isso seja resolvido. Eu entendo um tratamento multidisciplinar, onde sim, a igreja tem uma parte.
Concordo com a doutora que disse assim, não é no monte que você vai resolver o problema. Mas tem um lado, e com a gente, pelos anos aqui de caminhada aqui no debate junto, sei que o pensamento da doutora Rosane Werneck também tem um lado da igreja nisso, tem um lado da fé, tem um lado dos irmãos da igreja, tem um lado da comunhão, tem um lado do abraço, tem um lado da compreensão. Quando ela disse ali, a crise do abandono, eu achei essa frase fantástica. Por quê? Aonde que nós, como igreja, como família, entramos? É no acolhimento. É dessa pessoa não se sentir abandonada, não se sentir sozinha, é de nós acolhermos, dela se sentir acolhida pela irmandade, pela igreja, pela família, esse abraço nessa pessoa emocional que entra também nesse processo de tratamento para a cura. Então, isso é grave, é sério, precisa de tratamento e precisa da gente compreender um pouco mais. E hoje de manhã a gente está aqui justamente para abrir um pouco a mente e o pensamento em relação a essas questões da síndrome de pânico. Muito bem. Doutor Paulo Carvalho, que honra, meu querido amigo, tê-lo aqui nesta manhã. Muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, a honra é toda minha. Depois desses comentários bem profundos, bem tanto da psicóloga como do pastor, e a apresentação aqui do nosso Léo querido, eu tenho a dizer que humildemente eu poderei comentar algumas coisas sobre a síndrome do pânico, já que ela atinge 2,5% da população mundial. 2,5% é um índice muito grande quando nós considerarmos que no mundo nós temos 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. De forma que ela começa normalmente a aparecer na adolescência, na fase de adultidade jovem, adulto jovem, e não tem especificamente uma causa definida. Alguns trabalhos mostram, trabalhos científicos, que numa determinada família existe mais casos de síndrome do pânico, mostrando que poderia ter alguma propensão genética, não que ela seja genética diretamente. Também pessoas que nós temos que tirar da síndrome do pânico, não confundir pessoas, por exemplo, que fumam demais, pessoas que usam drogas, porque, por exemplo, no caso, quando nós falamos de síndrome do pânico, a síndrome do pânico é alguma coisa que não tem realmente uma causa definida, que tem uma etiopatogenia adequada. Acontece que pessoas que usam, por exemplo, cocaína. Cocaína é um estimulante muito grande. É um estimulante que a pessoa, quando dá a primeira cheirada, vai lá em cima, um pico de euforia, a mente fica clara, vê coisas tudo nitidamente, qualquer barulhinho ele ouve, ele se sente um super-homem. Só que aquilo ali, ali está impedindo a recaptação da serotonina, que é a substância do prazer. Essa substância vai ficando velha, então, aqui, mas vai aumentando e não está fazendo mais efeito. Então, está caindo o efeito, ele cheira de novo, já não é o mesmo efeito. Porque o cérebro vai parando de produzir. Cheira de novo, não vai tendo mais o efeito. Isso de não ter mais efeito, ele vai entrando em angústia, ele vai entrando como se fosse uma síndrome do pânico, mas não é, porque a causa dela é outra, é droga. E nessa fase, ele cheira de novo, já não é o mesmo efeito, de novo, até que faz o quê? A overdose. Nessa fase de angústia que ele está, ele se sente asfixiando como um cara que está se afogando. Eu quero até falar para os nossos irmãos que aí é a fase perigosa. Porque se ele chega para pedir um dinheiro para uma pessoa e a pessoa não dá o dinheiro para ele comprar cocaína, ele mata na hora, como se ele se sente como uma pessoa que está no mar, está se afogando, o outro tem várias boias, pode dar uma para ele e pergunta, e me dá uma boia? Não, ele mata a pessoa para poder pegar uma boia e salvar a vida. Então ele tem um delírio naquela hora, e esse delírio é um delírio muito perigoso. Mas voltando novamente à síndrome do pânico, a síndrome do pânico ela é realmente uma situação, viu, de uma descarga muito grande de ansiedade, que costuma durar só minutos, mas às vezes pode durar mais tempo, em que a pessoa realmente tem esse quadro de ansiedade muito grande, com episódio de taquicardia, quer dizer, palpitação, o coração bate muito rápido, a pressão arterial tende a subir, é uma descarga de adrenalina muito grande, adrenalina. Há casos na síndrome do pânico, inclusive durante a síndrome, quando a síndrome e a pessoa também tem alguma lesão coronariana, ela pode infartar. Há casos de morte também, não são frequentes, mas pode acontecer. Depois, essa falta de ar que foi aqui comentada, dispneia, o paciente tem falta de ar, não sente o ar entrar, está faltando ar, as mãos ficam frias, fica sudoreico, suando, a boca seca, sensação de desfalecimento, sensação de morte. Aí entra o desespero. Então, entra num desespero. No desespero, aí nós temos o seguinte a considerar. Desespero, na verdade, não está nas tábuas da lei diretamente, mas desespero
na minha leitura, é uma forma de pecado, como é o antônimo do desespero. O antônimo do desespero é presunção. A pessoa, posso fazer tudo, posso cometer todos os pecados, porque depois Deus é um pai, vai me perdoar. Não, Deus não vai passar a mão na cabeça de aquele que está errado. Não sabemos quando vai desligar o reloginho. Temos que estar em paz com Deus, temos que estar em estado de graça para podermos ganhar a vida eterna. Se assim não fosse, quando a Jesus foi revelado tudo que ele ia sofrer no Getsemane, lá no Monte das Oliveiras, ele sabendo tudo que ia passar, ele suou e transpirou sangue. Então, ali, quando ele está agora respondendo como homem, que já não tem o Espírito de Deus, não está nele, Deus mostrou essa antevisão. Na cruz sofrendo, quando ele diz, Pai, tu me abandonaste, por que me abandonaste? Aquilo ali era o homem aceitando exatamente aquilo que estava profetizado, aquilo que estava escrito nas Escrituras, entendeu? Mas aí Deus mostra a ele certamente o que vem depois, o paraíso. E ele, sabendo que viria o paraíso, então ele tem forças como homem para poder suportar as agruras da vida. O que eu quero dizer isso é para que os irmãos entendam que nós, todos humanos, temos sofrimentos. Nós todos estamos entrando num deserto, ou estamos no meio do deserto, ou estamos saindo do deserto. Mas lembrar que nós temos um paraíso à frente. Por pior que seja o sofrimento, nós temos uma coisa muito melhor. Estamos sendo trucidados, estamos sendo assassinados, o que for, mas nós temos uma coisa melhor, que é estar no reino de Deus. Então, aí nós temos alguns ensinamentos, porque na Bíblia nós vemos todos esses ensinamentos. Por exemplo, a pessoa diz, eu estou angustiado, mas lá, em Salmos, eu te livrarei da angústia. Salmo 90, 15. Quando nós falamos, estou com medo, Deus diz, eu não te dou um espírito de medo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Então nós vamos ver que a Bíblia tem palavras para explicar tudo. Agora, no pânico a pessoa tem muitas vezes episódios de diarreia. Realmente ele se sente acabado. Nós temos então, aí vamos para o tratamento. O tratamento, primeiro, sempre é o tratamento conservador, é aquele não agressivo, é aquele que aqui a doutora explanou, né? Fazer uma psicoterapia, poderá tomar um remédio ou não. Hoje em dia, benzodiazepínicos, gente, diazepínicos estão condenados no mundo inteiro. Nos países de primeiro mundo, acabou. Porque dá muita gliose cerebral. Quer dizer, microangiopatia, os vasinhos capilares vão entupindo, vai ficando cheio de cicatrizezinhas, como se fosse microinfarto. Depois se deprime. Depressão, chora à toa, isso daí. Então, benzodiazepínicos não. Há outras classes de remédio, antidepressivos podem ser dados, dependendo da circunstância, porque hoje em dia já existe, por exemplo, na Alemanha, eu fiquei muitos anos na Universidade de Berlim, depois de Munique, e o que acontece é que já existe a especialidade de suicidologia. E o índice de suicídios no pânico é alto. É alto. Naquela hora do pânico, ele se joga de uma janela, não é que ele queira morrer propriamente, ele quer se livrar daquele estado, ele não sabe, ele está fugindo para qualquer lugar. Então, ele perde a vida. Nós temos, então, que ter muito cuidado com a síndrome do pânico. Agora, eu quero deixar aqui claro para os irmãos que a fé move montanhas, não tem a menor dúvida. Mas, se você, irmão, aí tem um amigo, uma amiga, viu, que seja ateu, a gente fala que o Espírito Santo tocará na hora certa. Mas diga-lhe uma coisa, eu vou falar, por exemplo, de um experimento feito em Harvard, na Universidade de Harvard, do ano passado. Colocaram pastores nas UTIs para ir orar pelos doentes que estavam ali no CTI, muito grave. E, durante esse período de oração que foi feito esse estudo, caiu o índice de mortalidade. Obviamente, os ditos doutores da lógica, aqueles que se dizem sábios, aqueles que são soberbos com o conhecimento que têm, porque eu também sou pesquisador, mas eu digo sempre que cada descoberta nova da ciência é mais uma porta através da qual vejo o autor dela, Deus. E acontece que foram pela lógica dizer o seguinte, os pacientes da UTI estavam, obviamente, sendo ali, estavam orando por eles. Olha que lógica sofismática, errada. Se ele, então, tem fé, tem esperança. Se ele tem esperança,
equilibra o organismo, melhora a imunidade, ele reage e fica bem. Harvard nada respondeu. Agora colocou os pastores dentro da universidade e passou a orar por pacientes de UTIs, de hospitais determinados. Agora é de longe. E caiu a mortalidade da mesma forma. Então nós estamos vendo agora nas universidades mundiais, já algumas já tendo a liga acadêmica, que os acadêmicos, os alunos, são aqueles que mais se manifestam. A minha universidade, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em Rio, já tem a liga acadêmica de saúde e espiritualidade. Você pode falar em religião, mas a espiritualidade. Veja que nós estamos tendo um avanço. Eu poderia dizer, dia 24 de junho, eu nasci de novo. E agradeço muito a Deus. Disseram que eu tive um livramento. Eu não vi assim como um livramento. Eu vi uma bênção de Deus que me colocou no caminho certo. Eu ia pelo Alto da Boa Vista, descendo o Alto da Boa Vista, na curva do S, para ir para a prefeitura, porque o nosso prefeito, Bispo Crivella, está abraçando essa causa da dor da coluna. E eu sou um dos líderes mundiais das cirurgias minimamente invasivas de coluna. A dor crônica leva a pessoa ao desespero, leva ao pânico. Muitos suicídios, perdas de emprego, casamentos que se separam, as pessoas se separam. Então imagina que coisa grave. Numa comunidade, isso eu presenciei casos já. Pai numa cama, a mulher não vai trabalhar para cuidar do marido. O filho não vai para a escola e se vê impotente em ajudar o pai. Passa alguém da boca de fumo, dá um dinheiro para comprar um remédio para o pai, um analgésico, e dá uma coisa para ele entregar lá embaixo, uma droga qualquer naquele carro que está esperando. Ele faz isso. Depois, quando ele volta, o filho tomou um tiro na cabeça porque foi bandido, tido como bandido. Aos olhos de Deus, esse garoto não é bandido. Ele foi ajudar o próximo, o mais próximo era o pai dele. Ele não quis se locupletar. Ele não quis dinheiro para ele. Ele quis ajudar o pai, onde as autoridades estão ausentes. Então, com a minimamente invasiva, a gente vai acabar com a fila da coluna. Eliel, sabe qual é o tempo que um paciente está sendo chamado no INTO para operar a coluna? Mais de 8 anos. Vai chegar daqui a pouco o paciente de 8, 9 anos atrás. Meu Deus. Não sabe nem se o paciente está vivo. Então, é uma coisa muito, muito, muito grave. Muito grave. Que concorre com pânico, com ansiedade, com depressão. Quer dizer, uma coisa gravíssima. E eu ia descendo o Alto da Boa Vista para exatamente a reunião da gente implantar a nível do serviço público esse tipo de cirurgia. Exatamente, eu não cheguei lá. Acredito que tenha sido obra do mal inicialmente, mas Deus consertou tudo. Porque eu descendo, e devagar, e faço a curva do S para a esquerda e não faço para a direita, entro embaixo do ônibus que subia. Perda total do carro, até o vidro de trás quebrou. Acabou tudo. Foi muito... Olha, eu tenho que contar essa experiência que eu só contei para o nosso prefeito, a quem eu estimo muito. É um excelente prefeito, uma excelente pessoa, e é uma pessoa de Deus. É o homem com a maior equilíbrio emocional que eu já vi, inteligência emocional que eu vi na minha vida. E ele simplesmente, contei o que aconteceu. Na hora da batida eu vi aquele pá, rápido. De repente, tudo o tempo mudou na minha cabeça, ficou em câmera lenta. Eu vi o carro entrando devagarinho. Os vidros, conforme foi quebrando, parecia flocos de neve com gelo, que eu morei muito tempo na Alemanha. Mas lento. Parte de lata do ônibus entrando, cravando no banco ao meu lado. O chassi entrando no carro. Tudo tão lento. Uma luz tão forte, mais forte que a do sol, que eu via até debaixo do ônibus, eu via tudo. Só via luz. Uma luz muito forte que eu nunca vi. Abri a porta do carro, saltei. Só tinha mulheres no ônibus saltando, porque botando manta para eu sentar. Eu digo, não, vai sujar a manta de vocês. Pessoas do bem. Nós vemos que a Globo só mostra coisa de desgraça. Desgraça, desgraça, desgraça. Se não houver uma crise, ela entra em crise. Tem que mostrar desgraça. A gente pensa que o povo é mau. Só tinha gente boa. E por um momento, eu pisando assim, eu me senti meio leve. Eu perguntei, Deus, eu estou vivo ou estou morto? Eu não sabia. Por um momento, eu fiquei na dúvida. E aí, bombeiros tentando abrir a porta do carro para tirar a pessoa que estava presa lá dentro. A porta do carro estava emperrada e não dava para abrir. E eu saí abrindo a porta com a maior facilidade. Bom,
Foi a mão de Deus. Foi um milagre. E eu então me disse, Senhor, me coloque, eu estou fazendo a sua obra como um canal para implantar minimamente invasiva, começando no Rio de Janeiro. Mas, Senhor, me dê os passos, guie meus passos. E na hora me veio escrever um livro. Maravilha. E o título do livro me veio na cabeça na hora. Deus me mostrou. A obra mais complexa da criação. O ser humano. E que se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nem o universo é mais complexo, porque ele está sujeito a leis físicas. Nós temos amor. Falou em ressonância magnética? Não há aparelho, nem nunca vai haver aparelho para medir amor. Amor é uma coisa diretamente com Deus. Fé é com Deus. Não há aparelho para isso, para medir essas coisas mais importantes. E me veio um ensinamento maravilhoso. A lógica não é praticamente nada. A lógica só explica os bens materiais, aquilo que a gente vê. A lógica é muito fraca. A lógica não corresponde a quase nada. Eu vou provar agora cientificamente, se me permitir. Qual é o principal órgão dos sentidos que se nos põe em contato com o mundo externo? A visão. A visão é a luz que reflete. E a luz que reflete é só 0,4% do espectro das energias radiantes. E quando você presta atenção em mim, Eliel, você não vê o do lado, então você só tem 0,2. Se somar os outros 4 sentidos, nós não temos percepção nem de 0,5% daquilo que existe por fora da gente. Se não temos percepção de 0,5%, mais de 99,5% é invisível. Mais de 99,5% é invisível. Então eu começo escrevendo já o livro que o ser humano é um complexo bio, psíquico, social e espiritual. Maravilha. Faço 70 anos domingo, não estou preocupado beleza. com crítica nenhuma de médicos, mas eu assisti em centro cirúrgico muitos milagres. Imagina. E existe não só doenças psicossomáticas, tem as espírito-somáticas. E tudo é uma integração. O ser humano é um todo. Não se pode analisar só o soma, que é o corpo, não pode analisar só a alma, que é a psique, não pode analisar só a parte social e não pode analisar. É um todo. É bio, psico, social e espiritual. Então esse livro será escrito. Então é isso que eu tenho que dar aqui, esse depoimento. Maravilha. Para a síndrome do pânico e outras síndromes mais que todos estão sujeitos. Depois eu falo mais para não tomar muito tempo. Maravilha. A gente vai para o intervalo, volta já em 1 minuto, dando a sequência, então, aqui é o nosso debate nesta manhã. Até já! O curso de Teologia da Rádio Melodia tem uma oferta especial para você. Para pagamento à vista no boleto bancário ou parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito, você receberá todo o material de estudo do curso com 6 meses grátis. Isso mesmo, vídeos, textos, apostilas e muito mais com até 6 meses grátis. Fale com um dos nossos atendentes. Acesse cursosmelodia.com.br. Pois é, de volta então com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, falando sobre síndrome do pânico. Você já conhece os sintomas, discutindo aqui este assunto com o pastor Humberto Rodrigues, com o Dr. Paulo Carvalho, neurocirurgião e professor titular da Unirio, e também com a doutora Rosânia Verney, psicóloga, participando aqui com a gente. Muita gente aqui participando. Márcia diz aqui, já tive e passou. Agora eu tenho um bebê de 2 anos e está voltando devido aos cuidados com a vida dela. Eu quero voltar já aqui a essa questão, a essa participação também aqui. Depois da última gravidez, fiquei com pânico de ficar em locais, em situação que não posso sair. Exemplo, ônibus, não é? Pedir para parar e descer do avião, olha isso. Moro em São Paulo, tem quase 4 anos, sou casada, porém não consigo me acostumar com essa vida de cidade grande. Eu tive pânico, outro ouvinte aqui, através da esposa voltei a frequentar a igreja, fiquei curado, cheguei a ter ataque cardíaco e até AVC, mas para a glória de Deus estou 100% curado. Doutora Rosana, a gente vai vendo aqui, né? Eu tentei pegar aqui algumas situações que acabam corroborando para essa síndrome, né? Sim, tem uma aqui, ó, eu trouxe uma relação aqui dos fatores desencadeantes. Por exemplo, o doutor já falou aqui da adolescência. A adolescência é um período de conflito, de alteração hormonal. Depois temos a mulher na menopausa, no divórcio, no luto,
Enfim, eu gosto muito dessa definição, a síndrome do abandono. Alguma coisa no mundo dessa pessoa ela perdeu a base. Por exemplo, essa ouvinte que disse que depois que foi mãe, ela está tão apaixonada por esse filho e ainda está naquela fase, né, dos efeitos dos hormônios. Então, a gente tem que ter cuidado nesse diagnóstico. Olha só, quando a pessoa sofre de hipertiroidismo, e ainda bem que foi o doutor, foi um médico que já trouxe a questão espiritual, nós devemos lembrar que o homem é corpo, alma e espírito. E a alma adoece o corpo? Pode ser. O corpo adoece a alma? Pode ser. Então tem que se avaliar, é preciso um diagnóstico. Às vezes as pessoas me procuram dizendo, estou vendo vulto, ouvindo vozes, e já vim do psiquiatra porque me disse que eu sou esquizofrênica. Eu falei, mas aí você vai atrás da história da pessoa, não existia uma personalidade pré-mórbida, nada. Aí, muito bem, vamos pedir a um médico clínico para fazer um exame de sangue, e vai lá, está com problema de tireoide, anemia ferropriva, a pessoa sente uma tontura na rua, e aí acha que foi por um medo outro, é uma questão psi, vai direto para uma medicação para se livrar do sintoma. Olha só, o sintoma é uma manifestação de saúde. Olha que coisa contraditória. O teu corpo, porque é saudável, está apontando para você que alguma coisa não está bem. Então é preciso procurar o profissional especializado e humilde, porque tem que dividir com outros. O pastor Humberto já falou do atendimento, né, com outros médicos na área. Agora, na questão evangélica, né, é uma questão muito séria. O que acontece? A pessoa, às vezes, tem lá as questões até de ordem médica, mas ela está muito bem na fé. Ela está muito bem no relacionamento dela com Deus. Então, ela joga tudo isso, toda a segurança dela nessa questão. E quando ela fracassa na fé por algum motivo? Aí desencadeia tudo. Por isso que quando a gente vai lidar com o evangelho, evangélico, e a pessoa se diz em pânico, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: você teve algum problema na área espiritual? Eu pequei, eu sinto que estou no inferno, olha que coisa. E aí todos os sintomas vêm. Mas como a questão hoje era dos sintomas, anota aí os sintomas. Eu fiz questão de trazer. Posso, pastor Eliel? Por favor. Número 1, palpitações, coração acelerado ou taquicardia. Esse é o primeiro. Sudorese, tremores ou abalos, sensações de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, dor ou desconforto torácico, náuseas ou desconforto abdominal. O doutor já falou até de pessoas com diarreia. Sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, calafrio, ondas do calor. Mas se você está na menopausa, por favor, não vai pensar que você está fazendo um quadro de pânico. Isso é normal. Por isso que a menopausa também é desencadeante, tá? Calafrios, tal. Anestesia ou sensação de formigamento. A pessoa vai procurar o cardiologista, não tem problema nenhum, mas eu sinto a minha mão dormente. Você está numa crise outra, de ansiedade. Desrealização, sensação de irrealidade. A pessoa sente que vai perder, está distante de si mesma, né? Medo de perder o controle, de enlouquecer e medo de morrer. O medo de morrer é a pulsão de morte que sempre fecha o transtorno de ansiedade. Agora, eu preciso ter todos esses sintomas? Não. Se você tem 4, no mínimo 4. Aí eu só tenho palpitações. Você não está fazendo nenhum quadro de síndrome de pânico, por favor. Aí eu tenho medo de sair depois de meia-noite. Muito bom, você é inteligente, sabe que não pode sair. Se você não tiver medo, eu preciso internar você, né? Na cidade do Rio de Janeiro, sair depois desse horário. Agora, veja a questão. O pastor Humberto já colocou a questão espiritual. Por quê? Porque é um conjunto. Quando você está com uma dessas 3 dimensões do ser humano em desalinho, você está desalinhado, você está sujeito a perturbações.
Então, você, numa situação dessa, você precisa de um bom diagnóstico. Olha, a sua questão é médica, você está com anemia, você está com hipertiroidismo, ou você está entrando na menopausa. É um momento de perdas. É perda, né? A adolescência está perdendo a infância. Um luto é perda. Quer dizer que você vai fazer uma síndrome de pânico? Não. Mas é um momento do confronto, né? No seu emocional. Precisa ter calma, precisa... Quando você tem mais de 4 sintomas, você precisa buscar um atendimento. Normalmente, as pessoas muito inteligentes ou tímidas, elas se isolam. Ou quando elas são muito destacadas na igreja, elas não querem dizer que elas estão sofrendo de um problema psiquiátrico, que é um rótulo, é um preconceito, faz parte do ser humano. Qualquer pessoa pode ter um ataque de pânico? Pode sim. Ficar nele é uma decisão. E para fechar aqui esse quadro, o que diz em Jeremias? Quero trazer à memória o que me dá esperança. É uma decisão. Eu quero viver do positivo. Eu quero guardar a minha mente. Olha, hoje, quando você liga a televisão, está lá o Jornal da Manhã. Só desgraça. Não fala nada, viu, doutor, do seu acidente, que o senhor saiu bem. Não, é só desgraça, é só negativo. Então, a sua mente está encharcada de notícias negativas. Agora, quando o profeta diz, eu vou tomar uma decisão. E tem gente tomando a decisão equivocada, inclusive dentro da igreja, pastor, que só quer ver aquilo que está errado na igreja. A mensagem não foi boa, o louvor não foi bom, a irmã não sapateou. Olha só, decida primeiro. Traga à sua mente aquilo que te traz esperança. Jesus falou, não andeis ansiosos, porque a ansiedade, ela vai gerar adoecimento. E ela também é uma decisão, não é só uma questão temperamental, né? Eu sou agitada, eu não sou ansiosa. Ou eu sou, pastor? Não, eu penso que não. Por aí. Então, mas é uma decisão. Se eu encharcar minha mente de coisas negativas, eu não vou sair de casa. Então, tome essa decisão. E se você já passou dos 4 sintomas, busque uma ajuda, que Deus tem cura para você, viu? Muito bem. Pastor Humberto, nessa sequência aqui, eu queria trazer à tona esse pertencimento da família. A participação da família nesse apoio, nesse abraçar, nesse conduzir, porque às vezes, lamentavelmente, é exatamente ali onde deveria ser o lugar onde podia buscar força para poder reagir, é onde é sufocado, não, pastor Humberto? Perfeito, pastor. Você foi assertivo aí na sua fala, porque esse entorno é muito complicado. Porque, de novo, volto a lembrar aquilo que a gente já falou aqui. A pessoa vai para uma emergência hospitalar, nesse quadro que a doutora disse, com esses sintomas todos ali, estou tendo um ataque, estou tendo um AVC, estou com falta de ar, estou formigando a mão, e ela entra naquela situação apavorante, desesperada, de pânico de fato, e aí vai fazer os exames, não tem nada, não acusa nada. O que o entorno coloca quando não tem essa compreensão? Você tá vendo? Que palhaçada, é frescura, tá querendo chamar atenção. Quando é adolescente, então, né? Mas tá querendo chamar atenção, tá querendo fazer confusão aqui. E aí, parece que, de fato, é uma situação que não existe, que não tem nada, que a pessoa está inventando aqueles quadros. Quando não é uma invenção, quando é uma realidade. E aí entra um fator a mais quando a gente trata da questão da igreja. Porque aí vem o rótulo da falta de fé, de que você não confia em Deus, e não sei o que lá, e é demônio, enfim, toda essa questão que também acrescenta mais ainda. Justamente para isolar essa pessoa, porque aí ninguém acredita nela, porque aí ninguém leva fé naquilo que ela está falando, porque aí cria-se um rótulo para aquela pessoa. Isso tudo complica muito o processo. Eu fico pensando, sabe, pastor, sem criar vítimas, sem essa coisa da vitimização, mas eu fico pensando assim, a doutora está correta, traga a memória o que pode dar esperança. O problema é que na hora da crise em si, ela é difícil demais para fazer. O doutor muito bem disse aqui, leva às vezes ao caso de suicídio, porque ela perdeu o controle da sua razoabilidade, da sua razão. Ela não tem mais razão, ela está apavorada, ela está em pânico, ela está desesperada, e aí perde o controle daquilo ali que está fazendo. Então, numa hora da crise, é muito difícil
para que a pessoa em si saia daquele processo. Até às vezes, o médico, depois o doutor pode falar sobre isso, às vezes o médico dizer para ela, não, você não tem nada, às vezes é ruim. A forma de você falar com a pessoa também tem que ser uma forma de acolher aquela pessoa. Mas, enfim, ao redor da família, o que a gente precisa é isso. É a hora de compreender isso, é a hora de abraçar, é a hora de entender esse acolhimento, é a hora de trazer para ela essa sensação de que ela não está sozinha. Volto a citar a frase da doutora Rosane Overnay, que falou desse abandono, dessa síndrome do abandono. Então, a gente precisa fazer o contrário. A gente precisa lembrá-la, por exemplo, pastor, essa semana eu estava ministrando na igreja usando o texto de Salmo capítulo 11. Aí sim, a gente pode trazer palavras a ela que gerem esperança e não condenação. Dizer, pô, você não tem fé em Deus, porque é completamente diferente. Eu chegar para a pessoa e dizer assim, você não tem fé em Deus? Ou dizer para ela, lembra do Criador, lembra de quem Deus é, traga a memória, é completamente diferente. Eu não vou cobrar dela e fazer uma condenação, um julgamento. Você não tem fé em Deus, você não conhece a palavra, não. Mas, por exemplo, um texto aqui, Salmo capítulo 11, diz assim, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O salmista diz assim, se os fundamentos forem destruídos, o que o justo pode fazer? Se tudo deu errado, se destruiu tudo, acabou tudo, o que eu posso fazer numa hora como essa? É engraçado que ele, de certa forma, ele não responde à pergunta do que o justo vai fazer. Mas ele traz a lembrança do quem Deus é. E aí ele diz assim, o verso 4, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Esse texto para mim é lindo, porque o salmista diz, olha, na hora do desespero, o que a gente pode fazer? De certa forma ele diz assim, nada, só lembrar, só trazer a lembrança de que Deus não se abala com nada. Ele continua sentado no seu trono, ou seja, ele continua regendo o universo, é a autoridade máxima sobre todas as coisas. Os olhos de Deus estão sobre nós, as pálpebras de Deus sondam os filhos dos homens. Ou seja, eu posso trazer sim uma palavra de esperança, nós como igreja, podemos a uma pessoa como essa que está apavorada, desesperada, trazer a lembrança, trazer a memória, palavras que vão gerar esperança. Deus não te abandonou, o Senhor está do seu lado, nós estamos aqui, sua família está do seu lado, você tem a nossa ajuda. É oferecer isso, pastor, esse acolhimento. Isso é fundamental. A mãe que diz, depois que eu tive a minha filha, eu estou tendo ataques de pânico agora. Por exemplo, a família que está do lado. Como é bom, pastor. Eu tive 3 filhos, né? É legal lá em casa, porque o filho nasce, aí vem todo mundo para casa, vem a mãe, vem a sogra, vem a minha mãe. Para que a mamãe lá, que está naquela hora, às vezes, que tem aquela situação de aquela depressão pós-parto, mas ela está sendo acolhida por pessoas, está abraçando. Acho que esse é o maior papel que a igreja e a família pode ter. É abraçar, acolher, fazer com que a pessoa se sinta amada e acolhida. Penso que isso vai ser fundamental no tratamento de uma situação como essa. Muito bem. Doutor Paulo de Carvalho, o que a pessoa agora que está sentindo aqui, ouviu aqui a relação que a doutora Rosane Overnay falou, desde cedo que ele está falando aqui, falando dessas comorbidades, né? Dessas coisas pontuais. Aí se descobriu agora. Faz o quê? Qual o tratamento buscar? Como é que faz? Qual o primeiro passo a ser dado? Busca ajuda em quem? É um médico? Vai o pastor da igreja? Que às vezes as pessoas ficam, o que eu faço? Eu vou ao pastor, aí eu vou me mostrar fraco porque a mensagem todo domingo eu tenho que ser forte. Se eu for o pastor, ele vai achar que eu sou desobediente. Entra a síndrome dos amigos de Jó. Como é que é isso? Como é que faz, hein, doutor Paulo? Minha irmã pergunta bastante complexa, né? E a resposta também seria, para não tomar tempo, eu vou pegar aqui o gancho do nosso pastor, falando sobre a família. A primeira instituição que uma criança tem contato é a família. Em princípio, a família deveria ser uma coisa muito boa, mas há o revés. Recentemente, atendi uma paciente, muito bonita, mas um olhar triste. A gente via que ela tinha uma doença da alma, alguma coisa que não estava certo. E ela então me contou que ela era garota de programa. Como começou? Quando ela tinha 4 anos de idade, ela admirava muito a mãe. A fase de identificação com a mãe. O pai era alcoólico, separado. Então, ela pegou, botou o sapato alto da mãe, que a mãe estava no banho, e pegou a maquiagem da mãe e se pintou. Quando a mãe saiu do banheiro, deu-lhe uma bufetada que saiu sangue e falou,
sua prostituta, mas falou palavrão. Você vai ser garota de programa. Aquilo gravou, marcou. Que ela nunca mais quis se pintar. Na adolescência, ela ia para a casa das amigas, se pintava lá, se tornou uma exímia maquiadora, se maquiava e levada nas festas, programa. Então, veja a indução dessa mãe, por ignorância, por desconhecimento, que fez com essa menina. Agora, já que entramos nesse caso, abuso sexual na infância é outro caso também, outra situação que causa pânico. Assistir a um assassinato, um pai espancando uma mãe. São vários casos. Há pessoas mais resistentes, há pessoas menos resistentes. Agora, quando eu falava da presunção, que é um pecado, lógico, só achar que vai fazer tudo já é um erro pelo menos. O desespero também. Então não acredita em Deus. E a questão do síndrome do desamparo, dito pela doutora, a pessoa se sente desamparada, mas Deus deixou bem claro, Jesus deixou claro, nunca te deixarei, nem te desampararei. Está na Sagrada Escritura. Eu sugeriria até aos irmãos que estão ouvindo, vamos fazer feito Pedro fez quando Jesus lhe disse, vamos, em vez de pegar peixe, vamos pescar almas, pescar pessoas. Pegue um ateu, eu tenho feito isso, leva para a igreja. Mas eu não acredito, não adianta nada. Não, está faltando esperança em você. A fé vai te dar esperança. Pegando o raciocínio daqueles ateus lá de Harvard, ele vai te dar esperança. Com esperança você vai melhorar em tudo. E ele vai, e já alguns tocados pelo Espírito Santo. Então foi para a igreja levado de uma forma diferente. Vamos buscar a esperança que vai te tratar, faz parte do tratamento. Então, perdeu a esperança, seu organismo fica todo ele prejudicado. E na igreja é uma maneira barata, de graça, você não é obrigado a dar nada. Vai lá só assistir a palavra de Jesus, que veio pregar o amor. Então, amor é o que está faltando. Convenço a pessoa, ela vai à igreja comigo. Vai à igreja, daqui a pouco está lá, louvando a Deus. É isso que a gente tem que fazer. Mas, em ansiedades extremas, já foi mapeado o cérebro humano, o centro da ansiedade, da depressão. E com ressonâncias magnéticas, com espectroscopia de prótons, nós podemos dosar substâncias em determinadas áreas do cérebro. E aí, quando existe um circuito reverberante que não está tendo resultado na ansiedade, nós podemos fazer uma cirurgia com uma agulha e com radiofrequência nós cortamos esse circuito. Cortamos o circuito, a ansiedade realmente desaparece. Que beleza, então, hein? estamos já tem caminho, isso. Né? Mas isso não quer dizer que seja 100% de resultados. Né? Então, nós temos que colocar em casos extremos. Podemos fazer isso. Não quer dizer que todos os pacientes vão ficar bom. Não existe todos. Né? Mas a grande maioria, mais de 80%, recupere muito bem. Então, já é um outro avanço. Mas o que a pessoa tem que ter, o ser humano é gregário, não gregário. Eu diria que gregário... Aliás, eu não li nunca um trabalho que o ser humano fosse gregário. Todo mundo fala que é gregário. Gregário é o ratinho, que a gente vê um rato correr para lá, estão todos os ratos lá, eles se embolam sem se conhecer. Todos eles se embolam. A gente não faz isso, nós somos sociáveis. Nós temos uma sociabilidade, não somos gregário. Então, já que o homem é social, nós temos que viver em sociedade. Nós temos que compartilhar com outras pessoas. Então, eu diria que o primado da sociologia é a interação interpessoal. Nós temos que ter interação com as outras pessoas e nós temos que realmente admitir que haja um Criador. Se um ateu chega para mim e diz, não acredito, mas você acredita numa força do universo que segura daqui, que segura ali? Pois é, então chama de força. Não a energia, chama de energia. Se chama de Yahvé, se chama de Deus, não tem problema. Você acredita que existe uma coisa. Pronto, acabou. Já é um princípio. Então a pessoa tem que acreditar em alguma coisa. Se não acreditar, a pessoa está realmente abandonada. E não adianta o abandono de uma pessoa ao lado. Não. Tem que ter a presença de Deus. Isso é fundamental. Aí, nós estamos terminando então esse nosso debate. E aí o Dr. Paulo Carvalho já trouxe aqui pra gente aqui, nessas considerações, não é? Que a gente pode fazer você para dar um primeiro passo nesse sentido aqui, doutora Rosane, também. Sim, olha, nós temos... Aí a pessoa vai dizer assim, eu não tenho recursos, eu sou evangélica, tenho Deus, e o que é isso? Precisa haver uma investigação, né? Nós temos o SPAs, ou SPAs das faculdades, temos
ótimos serviços de atendimento, de acolhimento na área psi. Procure um desses centros. Tem a Santa Casa, tem a UFRJ, tem a Unirio, acho que tem, né? Eu não tenho notícia se a Unirio deve ter um SPA. Lá tem, com certeza. Tem a PUC, saúde, enfim. Porque a questão hoje que o Dr. Paulo trouxe, familiar, uma pessoa, quando é acometida por esse tipo de adoecimento, toda a família adoece junto. Então, é uma sobrecarga para a família. A família, às vezes, até está desafiada a ajudar. Ela tem até essa disponibilidade, não, essa intenção, mas ela não consegue. Ela precisa, o ajudar essa pessoa é levá-la a um atendimento especializado. Não tentar dar conta por si só. Eu, essa semana, ouvi de um cliente, ele falou assim, doutor, eu agora estou com um transtorno de ansiedade, eu peguei isso, porque eu namorei uma pessoa que era ansiosa. Eu peguei. Pegou, imagina. Olha só, porque com certeza ele foi além daquilo que ele poderia dar nessa ajuda e acabou ele também adoecido. Mas isso tem cura. Quando não há uma cura, porque às vezes não há cura. A hipertensão, eu não sou curada da hipertensão, estou esperando Deus me curar. Enquanto ele não cura, eu vou lá tomar meu remedinho. Isso não é problema nenhum. É que as pessoas se ofendem em ter que tomar remédio. Às vezes se cura e às vezes você vai precisar conviver tratando a questão. Tem tratamento, na pior das hipóteses. Pastor Humberto. Pastor, o que fica para mim aqui, o que eu queria deixar é que o doutor falou sobre o primado da sociologia, vou usar essa linguagem aqui, o primado do evangelho, Jesus também deixou para nós, é o amor. Amai uns aos outros como eu vos amei, foi essa a ordem. Ele diz para nós, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiver desamor um pelos outros. Eu penso que essa síndrome do abandono é muito fruto desse desamor que a gente vive hoje em dia. Então, que a gente aprenda a amar, a cuidar uns dos outros, a amparar uns aos outros. É isso que eu queria deixar para todos nós aí, para o nosso coração, Mike. Deus abençoe toda a família Melodia. Obrigado, pastor. Maravilha. Nós estamos terminando então esse debate por hora, não é? A gente volta na próxima quinta-feira com essa sequência aqui no debate falando sobre saúde emocional e aí a gente fala especificamente na próxima quinta-feira sobre a crise de ansiedade. Aí a gente vai entrar, né, dar um passo à frente para a gente tentar concluir exatamente tudo isso que foi comentado nesta manhã aqui, falando sobre a síndrome do pânico. Doutora Rosânia Overney, muito obrigada. DVEC da Taquara, na rua André Rocha, 890, na Taquara, em Jacarepaguá. Pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida do Muneró, na Ilha do Governador, na estrada Governador Chagas Freitas, 265, na Ilha. E o nosso querido Dr. Paulo Carvalho, neurocirurgião, professor titular da Unirio, os participantes de hoje aqui do nosso debate. Obrigado, Luciano Severo. Vem aí a Débora Lira, a partir de agora, comandando Tarde Maior aqui na nossa Melodia. Deus abençoe a todos, boa tarde. Obrigado, gente.